João no capítulo 10, é a palavra onde nós vamos meditar nessa noite. João capítulo 10, versículo 11 até o 21. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre o bom pastor. Que alegria saber que a gente tem um bom pastor, não é, irmãos? O bom pastor, João 10, do 11 ao 21. Ontem nós saímos daqui, eu, pastor Mateus, o Gabriel, o Léo que veio ajudar aqui. Nós saímos daqui, era 00:20, tentando ajustar tudo. Tá ficando bom, viu, irmão? Vai ficar melhor, viu? A gente está ajustando aqui para ficar melhor, mas a gente está indo. Você vai ver aqui no telão, a gente trouxe o telão para cá, daqui a pouco tem uma tela bonita. Quem sabe a gente consegue um painel de LED, né, irmãos? Quantos creem que Deus pode dar um painel de LED para nós? Está com você aí agora, irmão. Quanto mais você contribui, mais Deus abençoa. Então a responsabilidade é sua também. Então João capítulo 10, versículo 11 até o versículo 21, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. E muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Porque o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Pai, abra os nossos olhos nessa noite. E nos ajuda para entender que as situações mais difíceis que a gente tem vivido não tem roubado de nós o nosso pastor. Obrigado pelo teu cuidado e teu amor por nós. Fala, Senhor, sobre a nossa vida. Libera a palavra de vida, de unção, de poder sobre nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Essa noite, irmãos, a gente não quer só falar sobre algo que Jesus faz, mas eu quero trazer uma palavra para você de quem Jesus é. Jesus, no capítulo 10 de João, ele se revela como duas coisas muito importantes para nós. Se você for ler desde o versículo 1, você vai ver que João começa descrevendo as palavras de Jesus, se apresentando como a porta. E como é bom, irmãos, a gente saber que nós temos um Senhor que é uma porta. Nós temos uma porta. Para você entender o capítulo 10 de João, você tem que entender o contexto desse texto e de onde Jesus está falando. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus tinha curado um cego. E ele cura o cego de uma maneira inusitada. Ele passa saliva no chão, pega aquela lama, passa nos olhos daquele cego, manda com que ele vá se lavar. E quando aquele cego volta vendo, no capítulo 9 de João você vai ver isso, os fariseus, as pessoas começam a indagar aquele cego. Porque começa-se o capítulo 9 perguntando, os discípulos perguntando, quando vem o cego, quem pecou, ele ou os seus pais? E Jesus diz, ninguém. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste. Então Jesus opera um milagre, ele vai se lavar. Quando ele volta contando tudo que Jesus fez, ele nem sabia que era Jesus. Os vizinhos indagam aquele homem, quem é que fez isso? Como é que foi feito? Não, hoje você não poderia ser curado, não é dessa forma que as coisas acontecem. Eles não se alegram, celebram aquilo que tinha acontecido com o cego. Pelo contrário, eles estavam tão apegados à maneira de viver, à sua própria religiosidade, às regras que estavam impostas, que eles perdem a noção do milagre. O cego olha para aqueles homens e diz assim, eu não sei quem era, eu só sei que eu era cego e agora eu posso ver. Ele diz, eu não sei nem quem era. Se você for ver o capítulo 9, você vai ver a rota pelo qual uma pessoa conhece a Jesus. Ela primeiro, se você for analisar, se você for fazer esse estudo, né, só um bônus aqui para você
entender, se você tiver a sua Bíblia aí agora, você pode acompanhar comigo. Olha, que coisa, eu fui anotando aqui algumas coisas nessa semana, porque a rota desse homem que foi curado no capítulo 9 é a rota de qualquer pessoa que conhece a Jesus. Primeiro, ele não conhece a Jesus. Para ele, era um homem chamado Jesus. No versículo 11, era só um homem, Jesus era só um homem. Mas depois ele passa a ser um profeta. No versículo 17, quando ele é perguntado quem era, ele diz, agora é um profeta de Deus. Já no versículo 25 até o 27, ele diz, Jesus não é só homem, um profeta, mas agora ele é alguém que opera milagres. Começa a ter experiências com Deus. Lá no versículo 33, agora ele já chama de homem de Deus. Se esse homem não fosse de Deus, ele é um homem de Deus. Começa a ver Jesus diferente. No versículo 35 do capítulo 9, ele vai dizer que é filho do homem. Já tem revelação da missão, do propósito de Deus. Para no versículo 37, no versículo 38, na verdade, Jesus vai encontrar com ele novamente, vai ao encontro daquele homem que tinha sido expulso da sinagoga. Ele tinha sido curado num dia que não deveria ser, não sabia nem como tinha sido, porque ele não sabia explicar o que tinha acontecido com ele. Ele foi expulso. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, vou abrir um parênteses aqui, porque Jesus já está falando aqui nessa hora. Tem ambientes que não vão mais comportar pessoas que foram impactadas pelo poder de Deus. Nem fica tentando se encaixar onde Deus não quer que você esteja mais. Porque tem gente, tem pessoa que não vai dar certo andando contigo com tanto milagre que vai acontecer. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer, não dá. Essa pessoa é milagre atrás de milagre, é bênção atrás de bênção. Eu não sei o que está acontecendo, as portas se fecham. Não é porque você não está recebendo não. Infelizmente, elas vão se fechar porque tem muita coisa acontecendo sobre a tua vida. Esse homem é expulso, Jesus vai até ele. E aí Jesus diz, você sabe quem te curou? Você sabe o que aconteceu? Ele diz, eu não sei, eu queria até agradecer esse homem. Ele disse, mas quem é que me curou? Ele disse, sou eu que estou falando com você. Estou aqui, agora você pode me ver. E aquele homem fica todo feliz e diz, Jesus pergunta para ele, você crê? E ele diz, eu creio, Senhor. A última, no versículo 38, ele chama Jesus de Senhor, agora é Senhor. Não é essa a rota do homem também que conhece Jesus? É homem, depois passa a ser profeta, conhece um pouquinho da minha vida, aponta o caminho, sabe as direções que eu devo tomar, passa para ser milagreiro, alguém que faz milagre, as experiências que a gente vai vivendo. Depois eu vejo que é um homem de Deus, filho do homem e então Senhor. E dentro desse contexto, quando Jesus então vai ao encontro desse homem que tinha sido expulso do ambiente que era comum a ele, enquanto ele era cego e pedinte, ele não incomodava ninguém, mas no período que agora ele pode ver e é retomar de dignidade, ele começa a incomodar muita gente. Então ele é expulso daquele lugar e Jesus vai ao encontro dele. Jesus vai ao encontro dele e Jesus repreende os fariseus. Fala assim, olha, você era cego e tornou a ver, mas tem muita gente que está vendo e é cego. E os fariseus ficam nervosos. Se você for ver lá os últimos versículos do capítulo 9, diz que tem muita gente que parece ver, mas é cego. Não é assim, gente? Não é assim também? Você conhece gente que vê, mas é cego? Eu conheço uma porção de gente que pode ver a nível natural, mas não conseguem ver o poder de Deus. Não conseguem reconhecer o Senhor em muitas coisas. E com essa conversa que Jesus está tendo com os fariseus, essa repreensão que ele está dando aos fariseus, gera essa analogia do capítulo 10 que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, eu sou a porta das ovelhas, porque era assim, quando era inverno, os pastores de ovelhas no lugar ali da Galileia, da Judéia ali, era muito cheio de montanhas, não tinham pastos muito grandes, então eles tinham que levar as ovelhas para aqueles lugares para comer. Então no inverno se contratava um lugar para guardar as ovelhas durante a friagem. As cavernas, as grutas, colocavam os rebanhos dentro, guardados durante a noite. E ficava um porteiro cuidando para que as ovelhas não saíssem daquela fresta, daquele lugar, daquele penhasco. Mas no verão, o pastor levava elas para um lugar onde ficavam todas juntas e dormiam juntas. Então Jesus, ele tanto se apresenta como a porta, por isso que ele diz lá no versículo 1, ele vai dizer assim, olha, eu sou o pastor que quando chega à porta, o porteiro abre a porta para mim. Eu chamo as ovelhas pelo nome e elas vêm ao meu encontro. Eu sou a porta, as ovelhas passam por mim. Irmãos, eu fico entusiasmado, eu fico feliz em saber que eu sirvo um Senhor que se denomina a porta. O Senhor que tem a qualidade de porta. Sabe por quê? Porque é em Jesus que a gente tem acesso para tantas coisas na nossa vida.
É nele que a gente tem acesso para a salvação. É no Senhor que eu tenho acesso para a liberdade. É em Deus que eu tenho acesso para a direção. É no Senhor que eu encontro acesso para a proteção. Ele é o acesso da presença de Deus na minha vida. O Senhor é a porta. E a porta, irmão, pode ser aberta onde quer que a gente esteja. Tem gente que pensa assim, não, eu vou na igreja para sentir a presença de Deus. Não, a gente está aqui para ser munido, para receber uma palavra, para estar em comunhão. Mas na verdade a presença de Deus não está limitada aqui. Você pode estar lá na sua casa e a presença de Deus está lá. Você pode estar aí onde você estiver e a presença de Deus está aí. Você pode estar até no banheiro tomando banho e ser cheio da presença de Deus. Não importa onde você estiver, você tem um Deus que é a porta. O Senhor que é a porta de acesso. Aleluia! Ele vai se apresentar do versículo 1 até o versículo 10 como a porta. Mas ele também apresenta um segundo personagem. Ele apresenta o ladrão. O ladrão que vem e tem um ministério dividido em 3 funções. 3 coisas, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E essa é uma realidade. O que eu preciso entender é que mesmo tendo a porta de acesso à presença de Deus, o ladrão não deixa de vir. Que mesmo com a porta, o ladrão vem. Jesus disse que ele vem. O ladrão vem, isso é uma realidade. E se eu sei que o ladrão vem, irmãos, eu preciso também ter a clareza de que a minha postura precisa mudar. Porque quando eu sei que um ladrão vem, eu não fico de qualquer forma. Quando um ladrão vem, eu faço de tudo para me proteger daquele ladrão. Eu não fico inerte, não é assim? Se a gente sabe que está num lugar perigoso, o que você faz? Aqui no Rio de Janeiro ainda é mestre, né? Você vai em alguns lugares que tem gente que tem o celular do bandido e o celular de verdade. Porque vai no ônibus com medo, que se acontecer alguma coisa, você leva um fajuto, porque se tiver um assalto, não é assim? A gente já se prepara. Tem gente que põe, um dia eu estava saindo com um amigo meu, ele tirou o dinheiro da carteira, botou, enfiou num compartimento na meia, e eu estou olhando para ele e falei, o que você está fazendo? Ele falou assim, não, eu estou deixando R$5 do bandido. Eu falei, como assim? Ele disse, se o ônibus for assaltado, se não tiver dinheiro, eles ficam bravos, então a gente já deixa, está guardado, está aqui, é a única coisa que eu tenho. A gente se prepara, quando o ladrão vem, a gente se prepara, e é por isso, irmãos, que a nossa postura precisa mudar em muitas coisas na nossa vida. Porque se eu sei que um ladrão vem, eu não posso agir da mesma forma como se eu estivesse no lugar muito seguro. E sabe, irmãos, quando eu tenho a plena convicção de que o ladrão vem, que é só uma questão de tempo, esse ladrão que vem para roubar, para matar e para destruir, para roubar sonhos, para trazer tantas coisas, nós vivemos ainda nessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a que o ladrão venha. As lutas vêm sobre a nossa vida, os problemas vêm contra nós, as guerras se estabelecem na nossa casa, as coisas mudam de uma hora para outra. Pessoas que te amavam deixam de te amar, pessoas que estão ao teu lado de repente estão contra você, coisas que estão acontecendo, o dinheiro que está lá de repente some, você gasta em tantas coisas. Tem muitas coisas que acontecem, o ladrão vem, e Jesus está dizendo isso para nós, e a gente precisa ter essa postura. É por isso, irmãos, que não dá tempo da gente perder com coisas banais, não dá tempo da gente perder com rivalidades, com picuinhas. Eu não tenho tempo para ficar de problema com ninguém, de guardar mágoa com ninguém, porque um ladrão pode vir. Eu não tenho tempo para ficar falando mal de ninguém, para inventar a história da vida de ninguém, porque um ladrão pode chegar. Eu não tenho tempo para guardar rancores, para não liberar perdão sobre a vida de ninguém. Sabe por quê? Porque eu preciso gastar todo o meu tempo me preparando, me fortalecendo. Eu sei, você poderia ter ficado em casa hoje, era um domingo que talvez você está até cansado, tudo cooperou para que você nem estivesse aqui, mas eu tenho certeza, porque você veio aqui, você recebe uma palavra de Deus, você se imune da unção do Senhor, você se fortalece com a vida do teu irmão, você recebe uma oração, você ora por alguém. Sabe por quê? Porque a segunda-feira vai chegar, e se o ladrão chegar junto com a segunda-feira, eu estou firme, eu estou preparado, eu não vou ser abatido, ainda que o ladrão venha contra a minha vida. A boa notícia, não fica desesperado não. Tem gente que já está repreendendo, até fazendo o sinal da cruz, dizendo, pastor, o ladrão está vindo aonde? Tem gente olhando para a porta. Não é aqui não, irmãos, eu estou falando no sentido figurado, mas eu estou falando para você nessa perspectiva, porque você não precisa ficar desesperado. Jesus disse que o ladrão vem, mas a segunda coisa que Jesus se apresenta no capítulo 10 de João é que ele não nos deixa sozinho. O ladrão pode até vir, mas nós temos um pastor que cuida de nós.
A gente precisa ter clareza disso. A boa notícia nesses tempos difíceis que a gente tem vivido é que o ladrão está vindo, está roubando a paz de tanta gente, está atacando as famílias, está roubando as suas finanças, a sua saúde. Quem sabe você está aí sendo atacado pelo ladrão, porque ele vem. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você não está sozinho. Antes de perder a sua esperança, irmãos, põe a sua fé no Senhor. Ele é o teu bom pastor. Ele é bom pastor. E o bom pastor, por que ele é o bom pastor? Por que ele é um pastor comum? Ele é bom pastor, sabe por quê? Qual é a diferença? Está aqui no texto que nós lemos. Começa aqui. Eu não sou um qualquer pastor. Não sou um mercenário. Aqui a minha versão diz mercenário. Talvez a tua versão diz um outro pastor, ou um assalariado, ou um empregado. Ele está dizendo, eu sou um bom pastor. Eu não sou qualquer pastor. Eu não fui contratado para cuidar de você. Eu possuo você. Você é minha propriedade. Eu cuido de você. Você não é alguém que eu só trabalho para ter algum benefício. Você é meu. O bom pastor é aquele que sabe as ovelhas que tem. Não é assim? Você já viu a diferença quando você tem uma coisa alugada, quando você possui uma coisa? Eu tenho uma casa que está alugada, minha casa, a casa que nós compramos quando nós nos casamos, está lá nos Estados Unidos, está lá alugada para uma família. Que Deus abençoe, que Deus prospere eles, que eles tenham sempre dinheiro para pagar o aluguel. Mas eu já passei por muitas pessoas que não cuidam da casa da gente quando está alugada, não é? Eu moro de aluguel hoje. Mas eu cuido da minha casa como se fosse minha. Por quê? Porque eu tenho uma casa também de aluguel que você planta, você colhe. Eu cuido como se fosse minha. Porque eu já tive, gente, irmãos amados do Senhor, eu já tive problema com o inquilino de pensar assim, meu Deus, só não levou os fios que estavam tudo dentro da parede. Mas quando muda, leva tudo. Gente que cuida, rabisca as paredes, quebra os negócios, está nem aí. Quando alguém pega alguma coisa que não é sua. A diferença de alguém que cuida de uma coisa que é sua, de uma coisa que é alugada. Quando é seu, você luta com dentes, com unhas e dentes. Mas quando é dos outros, às vezes a gente relaxa. E é assim. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Sabe por quê? Vocês não estão na minha mão só porque é por um tempo. Alguém me presenteou vocês. Vocês são meus. Vocês têm uma marca. A marca do pastor. E sabe, irmãos, a gente pensa sobre isso, e saber que eu tenho Ele como porta, eu tenho Ele como pastor. Quais os benefícios de ter o Senhor como pastor? Eu quero te dar 3 benefícios nessa noite, para que a gente possa orar. Eu quero rapidamente aqui te dar 3 benefícios de por que nós precisamos de um bom pastor, para que a gente saia daqui nessa semana, irmãos, pisando na cabeça do diabo. Quando o ladrão quiser chegar perto de nós nessa semana, você vai dizer para ele, não, aqui não, ladrão, aqui não, diabo. Porque eu tenho um pastor que cuida da minha casa, eu tenho um pastor que cuida da minha família, eu tenho um pastor que cuida da minha saúde, eu tenho um pastor que cuida da minha igreja, eu tenho um pastor que cuida de tudo que é meu, eu tenho um pastor. Sabe, irmãos, tem muita gente que está parecendo que não tem pastor. Está batendo cabeça, correndo para todos os lados, desesperado de todas as formas. Deixa eu te dizer, você tem um pastor, primeiro mas eu sou limitado. Eu não posso tantas coisas. Eu não tenho condição humana de dar conta de tudo que são os meus deveres, as minhas responsabilidades. Queria eu sentar com alguém e trazer uma solução para a pessoa. Eu não tenho condição. Eu posso orar junto com você, eu posso chorar junto com você, eu posso caminhar, mas tem um limite. Porque eu também dependo do Senhor. Mas naquilo que eu não puder fazer, meu irmão, fique tranquilo, porque você tem um pastor que cuida de você. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela assim, você não está desamparado. Fala, você tem um pastor que cuida de você. Fala, tem um pastor que cuida de você. Cuida de cada detalhe da sua vida. Cuida de cada situação da tua vida. Quantos estão felizes de ter um pastor que cuida da sua vida? Eu também estou muito feliz de ter um pastor. E não é qualquer pastor, é o bom pastor. Diga comigo, o bom pastor. Diga mais forte, o bom pastor. Diga, o bom pastor cuida de mim. Diga de novo, o bom pastor cuida de mim. Quais são os benefícios então desse bom pastor? Primeira coisa, irmãos, que o bom pastor faz conosco. Um benefício que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, anote isso. Primeiro é direção. Direção. O bom pastor conduz as suas ovelhas. Deus, desde o Velho Testamento, você vai ver isso em vários textos do Velho Testamento. O Senhor sempre se comparou ao pastor que guia o seu povo.
Deus é o nosso pastor. A gente já viu aqui em João as figuras. Deus é o nosso pastor. O ladrão é o diabo. E nós, quem que nós somos? Nós somos o quê, irmãos? As ovelhas. Isso aí. Nós somos as ovelhas. Eu queria celebrar e dizer que é bom dizer isso. Eu queria dizer que é um elogio para você, mas na verdade eu acho que não é muito elogio. Porque a ovelha não é um dos animais mais inteligentes. A ovelha tem várias limitações, várias debilidades. As ovelhas, irmãos, elas têm muitas coisas. Você quer ver? Ovelha é assim, se você deixar, o pastor leva ela para um campo para comer. A ovelha não tem discernimento do quanto que ela deve comer, então ela vai comer toda a pastagem daquele lugar. Se não proibir ela de comer, se não impedir, ela come toda a pastagem que está ali. Além de comer toda a pastagem, sabe quando ela começa a comer? Porque ela não tem limite, ela não vai parar, até ela morrer. Ela, além da grama, da pastagem toda, ela começa a comer os excrementos que saem das outras ovelhas. Para não dizer aqui os palavreados, tudo que você já sabe. Então ela vai comendo sem parar. Se o pastor não tiver como conduzir e levar ela para um outro lugar e dizer assim, você só come por tal hora e depois você não come mais, porque senão você vai morrer. Você não tem condição de comer. A ovelha não tem condição. Ela não tem capacidade mental para saber o limite da sua vida. Sabe, irmãos, isso me faz pensar muitas vezes na nossa própria atitude. Nós somos assim também. Às vezes a gente tenta, irmãos, se alimentar da carne de uma forma tão exagerada. Existem coisas que até são beneficentes, mas nós fazemos uso de uma forma tão perversa, de uma forma tão humana, tão horrível, que a gente acaba desgastando aquilo que é bom. O ser humano tem a capacidade de se alimentar daquilo que deveria ser suprimento para si, alegria para o seu coração. Você quer ver? Uma pessoa que às vezes se alimenta de prostituição. O sexo é bom, foi desenhado para dentro do casamento, para o relacionamento da aliança entre o casal, entre o marido e a mulher. É um presente dado a cada família. Mas a nossa carne diz o quê? Não, vamos viver na prostituição. E faz daquilo que seria bom algo que vai trazer prejuízo. Começa a virar algo que te leva até a morte. Tem gente que pega assim, não, agora eu vou descansar. Eu estou trabalhando muito, então eu vou descansar. E a pessoa descansa, mas não é um descanso só, de tirar uns dias, de fazer qualquer coisa. Ela gosta daquela vida. Ela se afasta de todos os outros compromissos. Ela abandona a sua vida com Deus. Ela sai da comunhão. Ela perde tudo ao ponto de andar beira-morte. Tem gente, irmãos, que não vai saber lidar com muitas coisas. Sabe por quê? Porque lidar com o pecado, com a carne, com a nossa natureza, faz isso. A gente não tem limite naquilo que é o apetite. A carne é insaciável. E nesses dias, irmãos, tome muito cuidado, porque nos dias que nós estamos vivendo, mais e mais parece que a carne tem sido mais alimentada que o espírito. Tem gente, irmãos, que já abandonou a questão de servir a Deus em comunhão com a igreja, porque quando chega na hora de botar roupa, na hora de se arrumar, diz assim, ai, está dando uma preguiça, eu acho melhor a gente assistir só pela televisão. E aí começa só a assistir pela televisão. E daqui a pouco nem a televisão mais. E daqui a pouco você diz, não, eu estou louvando a Deus sozinho. Deus não precisa que eu faça nada para ninguém. Há uma mentalidade que às vezes corre, de que você é igreja sozinho, de que as coisas vão fazer se você administrar a sua vida, que você vai se alimentando de coisas que não são beneficentes para você, na internet, nas coisas. Você vai tendo pastoreio de trocentas maneiras de pensar. Você não sabe nem o que a palavra de Deus diz. Faz tudo segundo aquilo que você compreende. E de repente, irmãos, a gente está vivendo uma vida beirando a nossa morte espiritual. Tem coisas, irmãos, que vão acontecendo conosco, que se o pastor não cuidar de nós, não nos direcionar, não nos posicionar naquilo que nós precisamos, no momento que nós precisamos, até aqui você vai, até aqui você pode ir, daqui em diante você não vai, você não pode cruzar essa linha. Eu não sei você, mas eu preciso da voz do meu Senhor. Cada vez, irmãos, que eu me distancio da voz de Deus, eu entro por um caminho de morte. Então eu preciso voltar para ouvir as direções que o Senhor tem falado.
Sabe, meu irmão, o capítulo 10 de João pode-se fazer muito bem um paralelo com o capítulo 23 de Salmos. O Salmo 23 é o salmo que todos nós conhecemos e que fala a respeito do relacionamento do pastor com as suas ovelhas. Lá o Salmo 23, põe para mim aí o Salmo 23, do versículo 1 em diante, diz assim: o Senhor é o meu e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ah, meu irmão, eu não sei você, o Salmo 23 traz uma esperança ao meu coração. A Bíblia Viva diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. Outra versão vai dizer assim: o Senhor é meu pastor e nele eu não tenho falta. Sabe, meu irmão, às vezes a gente fica com tanta fome, achando que a gente precisa de tantas coisas. O que eu preciso é um carro novo, o que eu preciso é uma família nova, o que eu preciso é uma igreja nova, o que eu preciso é um trabalho novo, o que eu preciso é isso, é aquilo. Mas, meu irmão, quando você segue as direções do Senhor, você pode ficar tranquilo, porque nele não há nenhuma falta. Eu não tenho falta de nada, porque eu sigo as direções do meu Deus. Eu sigo os direcionamentos do Senhor. E quando eu sigo os direcionamentos do Senhor, Ele providencia tudo o que me é necessário para fazer aquilo que Ele deseja. O compromisso de Deus é prover aquilo que nós precisamos para agradá-lo. Ele não nos deixa sozinhos fazendo do nosso jeito. Sabe, meu irmão, nele nós não temos falta. Quando a gente, deixa eu dizer uma coisa para você, não fui eu que escolhi essa igreja para pastorear, não fui eu que entreguei esse microfone na minha mão e disse: agora você prega. Não fui eu que escolhi estar aqui. Eu entendo que eu estou aqui pastoreando essa igreja debaixo de um direcionamento do Senhor. Quem me trouxe aqui foi Deus. Então eu não preciso me preocupar, porque aqueles que vão apoiar, apoiam o propósito do Senhor. Quem vai se levantar contra, se levanta contra o propósito do Senhor. A pressão não está sobre a minha vida, sabe por quê? Porque eu estou debaixo do propósito, da direção de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu vim aqui da parte do Senhor. Cresce junto comigo aí, meu irmão. Eu vim aqui da parte do Senhor aliviar o peso de muitas pessoas. Não se preocupe, ouça as direções do Senhor. O peso dos resultados não está sobre você. O teu pastor vai trazer tudo o que você precisa. Teu pastor traz tudo que você precisa. Tem coisas, irmãos, que se foi o Senhor que direcionou, a Bíblia diz lá no Salmo 37, 23, diz assim, olha: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Então, irmãos, eu tenho certeza que se Ele me direciona, eu não preciso ficar preocupado. Eu quero trazer uma boa notícia para você: o teu trabalho é ouvir a voz de Deus. O teu trabalho é ouvir os direcionamentos da parte do Senhor. Uma vez que você ouvir o direcionamento do Senhor, a direção de Deus, todas as outras coisas vão sendo supridas dentro daquilo. Tira essa pressão de sobre a sua cabeça, que você vai ter que dar conta você que vai ter que dar conta disso tudo. Você que vai ter que fazer por conta própria, você vai ter que acontecer. Não é você, meu irmão. Quando a gente está debaixo do direcionamento de Deus, as portas vão se abrindo. Minha obrigação é manter os meus ouvidos abertos às direções do Senhor. É não me preocupar com a repercussão que isso vai dar na terra, mas vai com aquilo que ecoa no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você, entenda uma coisa: Deus não lidera aqueles que querem liderar a sua própria vida. Deus não lidera quem deseja liderar a sua própria vida. É por isso, irmãos, que só quem tem o Senhor como pastor pode dizer: o Senhor é quem me lidera, Ele é o meu pastor, e por isso eu não tenho falta de nada. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, ajudar você a tirar esse peso de cima dos seus ombros. Continue seguindo a Deus, continue seguindo o Senhor, continue crendo na vontade de Deus. Não abra mão daquilo que o Senhor disse para você fazer, ainda que seja ilógico, ainda que ninguém te apoie, ainda que ninguém veja os resultados, ainda que nem você veja o que está acontecendo. Siga a voz de Deus, porque dos resultados cuida o Senhor. Sabe uma boa frase que eu uma vez recebi de um pastor amigo, num momento muito crítico do meu ministério? Ele disse assim: você precisa levantar todas as manhãs e dizer para você mesmo:
ninguém me deve nada e o Senhor já conquistou tudo para mim na cruz. Ninguém me deve nada e o Senhor já conquistou tudo isso para mim na cruz. E eu tenho feito disso, irmãos, todos os dias da minha vida. Eu acordo de manhã e penso: ninguém me deve nada e eu já tenho tudo que eu preciso conquistado na cruz do Senhor. Não tem ninguém, irmãos, ninguém que possa ter feito alguma coisa comigo ou não ter feito alguma coisa que possa se sentir em débito. Ninguém me deve nada, está todo mundo perdoado, está todo mundo livre. Eu não devo ninguém, só quem eu preciso agora é acessar aquele que já conquistou todas as coisas para mim. Porque às vezes a gente fica pensando: se alguém me ajudasse, se alguém tivesse falado, se alguém tivesse me acudido, se alguém tivesse me direcionado, se aquela porta tivesse se aberto, se aquela situação tivesse acontecido. Meu irmão, ergue a tua cabeça nessa noite, ninguém te deve nada e aquele que te ama já conquistou tudo que você precisa. Vá para cima, conquiste, avance em nome de Jesus. Está comigo aqui, irmãos? Sabe, nunca deixe com que as circunstâncias mudem essa realidade na sua vida. Tem gente que está vivendo esse tempo difícil, está deixando essa realidade mudar, irmãos. Tem gente que está deixando ser iludido por essa realidade. Nunca deixe a realidade do pastor que já conquistou tudo para você, que já cuida de você, ser roubada de sobre a sua mente. Deixa eu te dar um exemplo. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida. Eu já tive momentos de estar muito apertado, de estar endividado até. Em algum momento da minha vida. Você já teve? Não precisa levantar a mão não. Alguém que acessa a conta e vê lá um sinal de menos na conta. Quando você vai fazer, bota a mão no bolso e: meu Deus, eu tenho que pagar um negócio e eu não tenho onde pagar. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro para pagar. Eu já tive situações assim, de olhar, de ficar com o coração apertado. Está chegando uma conta e eu não tenho como resolver. Está apertado, talvez até endividado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu já tive apertado, eu já tive endividado, mas pobre eu nunca tive. Sabe por quê? Porque endividado e apertado é um momento, pobre é uma condição da mente. Eu nunca fui pobre, porque eu sempre soube que o Senhor supriria todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Eu sabia que às vezes aquele aperto poderia até durar um momento. Eu teria que trabalhar, eu teria que investir, eu teria que fazer alguma coisa, eu teria que dar o meu jeito para resolver aquela situação. Mas a minha mente estava blindada. Sabe por quê, meu irmão? Tem muita gente que às vezes confunde a situação que está vivendo com a identidade que tem. Quando você sabe que você é ovelha e que você sozinho não pode prover para você, você esquece, irmãos. Você esquece que a ovelha em si mesma não faz nada. Precisa que o pastor direcione ela para que ela ande segundo os desejos do pastor. Paulo sabia disso, meu irmão. Por isso que lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 em diante, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas nunca desamparados, abatidos, mas nunca destruídos, levando no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Ai, irmão, dá um glória a Deus aí, irmão. Diga um aleluia. Muda esse tom e bota um tom mais alegre. Vamos adorar o Senhor. Vem para a bateria aí, Thiago, me ajuda. Vamos adorar o Senhor. Vamos erguer um altar de adoração ao Senhor. Sabe por quê? A nossa mente precisa mudar nesses dias. A nossa mente precisa mudar nesse dia. Existem coisas, irmãos, que estão fazendo com que você mude a tua identidade. E eu estou vendo gente que tem tudo para vencer, se declarando derrotado. Tem tudo para conquistar, se declarando um perdedor. Tem tudo para viver abundância, se declarando um coitadinho. Você não é coitado, você não é perdedor, você não é abandonado. Você é mais que vencedor. O Senhor te chamou para vencer. Você tem um pastor que cuida de você. Tua mente precisa mudar. Segunda coisa que o pastor nos dá: primeiro, direção. Segunda coisa, o Senhor nos dá correção. Diga comigo: correção. Nesse ninguém dá glória a Deus, mas amém. Porque correção é algo que a gente precisa. A ovelha precisa de correção. Sabe, irmãos, o Senhor te ama, mas Ele também te corrige. O Senhor nos ama, mas o Senhor também nos corrige. Se a gente pudesse escolher algum pastor para a nossa vida,
Quem que a gente escolheria? Hoje, numa gama que a gente tem, né? Tem gente, olha, eu sei muito bem, irmãos. Tem gente que é ovelha, ouve minha voz, é meu discípulo, caminha junto comigo, é minha ovelha. Jesus mesmo já deu a dica: só é ovelha quem ouve a voz do pastor. Tem gente que senta aqui na igreja, mas não é minha ovelha, é ovelha de alguém, da internet, um amigo, um outro pastor que já passou. Isso não tem problema. O que é importante é que você esteja no rebanho de Jesus. Mas se você pudesse escolher um pastor para a sua vida, quem você escolheria? Quem que seria o seu pastor ideal? A maioria de nós, irmãos, nem tem um pastor ideal. Nunca nem teve, a gente não escolheria ninguém. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência, você, a gente tem uma tendência a querer escolher os nossos próprios caminhos. Com as nossas experiências, com aquilo que a gente vive, com aquilo que a gente já sabe, com quem a gente já viveu, com as coisas que a gente já tem, a gente tem a tendência a ser um pouquinho rebelde. A dizer, não, até aí eu vou, mas daí eu cuido de mim. Ninguém manda no meu coração, ninguém me diz o que dizer, o que fazer. Se a gente tivesse que escolher, a gente não escolheria ninguém, nem a gente mesmo. Porque tem hora que até eu quero fazer um negócio que eu mesmo desobedeço. É verdade ou não é? Amanhã é dia, segunda-feira. Não, hoje vou levantar, vou caminhar cedo, vou parar de comer. Quando eu vejo, já foi um misto quente, já foi um café com leite desse tamanho assim, já foi tudo. Falei, amanhã a gente começa. Porque quando fala na questão de direção, irmãos, muitas vezes a gente não quer ser direcionado. A gente quer ter o fruto de ter o pastor, mas não quer ter o ônus de tê-lo como Senhor. A gente quer, na verdade, o benefício, mas a gente não sabe que esse benefício passa por algumas coisas. Sabe, irmãos, se a gente olhar lá ainda no Salmo 23, o versículo 4 do Salmo 23, se a gente fizer ainda um paralelo de João 10 com o Salmo 23, diz assim, olha: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, me amparam, me sustentam. Irmãos, é muito claro a gente ver isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Bíblia Viva diz assim: eu posso andar pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, mas eu continuo tranquilo e não me sinto medo, porque tu, Senhor, me guias e me proteges constantemente. Sabe, irmãos, o vale da morte não é só as situações difíceis que a gente vai viver, não. O vale da morte não é só as lutas que estão na nossa vida. Sabe por quê? Porque muitas das lutas que a gente está vivendo são escolhas que nós fazemos. Tem muitas guerras que você hoje está vivendo porque você escolheu. Você escolheu essa pessoa para casar, você escolheu essa casa para morar, você escolheu essa igreja para pertencer. Você escolheu muitas das coisas que você está vivendo. Foi suas escolhas. Direcionadas em Deus, sim. Porque não tem como dar errado agora e dizer assim. Porque tem gente que quando começa a dar errado diz assim: e agora, será que Deus me conduziu mesmo? Não é porque tem luta ou tem problema que Deus não conduziu, não. Nem sempre as guerras é um sinal de que Deus não conduziu. Muitas vezes Deus nos conduz para o meio de uma situação difícil. Sabe para quê? Para nos corrigir, para nos ajustar. Nem sempre o problema está no outro, o problema está em mim. Nem sempre é o que o outro falou, mas é como eu reagi. Nem sempre é aquilo que está no coração de alguém, mas é aquilo que sai do meu coração. Então existem coisas, irmãos, que o Senhor nos leva para nos direcionar. E o caminho de morte muitas vezes são as nossas próprias escolhas. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. O Senhor, que sabe a teu respeito, Ele já sabia que você escolheria tantas coisas. Ele saberia o caminho que você ia tomar. Ele sabia aquilo que você ia fazer. Ele não é um Deus que olha de longe e diz assim: vai com Deus, ou vai comigo, faz qualquer coisa por lá e depois você volta. Ele não, Ele diz: se você passar pelo vale da sombra da morte, ainda que as suas escolhas sejam ruins, ainda que o problema seja tão real, ainda que a luta seja tão grande, eu vou junto com você. Eu sei onde você mora, eu sei o teu endereço, eu sei a tua identidade, eu sei quem você é. Eu te formei desde o ventre materno, e quando você tenta se afastar de mim, eu não deixo, eu vou com você. Então eu tenho uma boa notícia: levante a tua mão e dê um glória a Deus se você crê. O Senhor está contigo, o Senhor está contigo, mesmo no vale da morte, no vale da sombra
da morte, o Senhor está com você. Ele está com você. A correção de Deus nunca é uma correção de longe, mas é uma correção de perto. Você já viu aquelas figuras? A gente sempre olha e fala assim, vê uma figura de um pastor carregando uma ovelhinha no ombro, já viu? Eu já fui numa igreja outro dia, tinha uma figura assim bem grande, de um pastor carregando uma ovelha no ombro. Aí uma pessoa falou para mim assim, tá vendo, olha que lindo, isso aqui simboliza Jesus, carregando, amando essa ovelha. Eu falei, não, isso aí é uma cena terrível. Sabe o que ele fez? Porque o pastor faz assim, quando a ovelha está querendo sair do caminho, está querendo fugir, ele tem uma vara e ele tem um cajado. Na vara, o que ele faz? Você sabe da história, você conhece isso. O que ele pega quando a ovelha está muito rebelde? Ele pega e quebra a perna da ovelha. Só que ele não deixa a ovelha pelo meio do caminho, ele não larga para lá. Tem muita gente ficando pelo meio do caminho, irmãos, por tantas situações. Alguém pode ter abandonado você, alguém pode ter desistido de você, alguém pode ter olhado para você e não te dado valor nenhuma, porque você é uma ovelha ferida. Mas eu tenho uma boa notícia para você: o teu pastor não te deixa pelo meio do caminho. Ele pega você e põe você no ombro e carrega você o resto da caminhada. Quando você vê aquela figura, não pensa que é Jesus amando, é Jesus corrigindo. É Jesus que quebrou a perna da ovelha, é o pastor que teve que quebrar a perna da ovelha, mas agora ele carrega bem pertinho. A ovelha está aqui apoiada no seu coração, conhece bem perto. Ah, meu irmão, deixa eu te dizer, eu não quero que a minha perna seja quebrada espiritualmente, tá bom, irmãos? Eu não quero que venha nenhum tipo de correção da parte do Senhor, mas eu prefiro a correção do Senhor, que é momentânea e leve, do que uma eternidade inteira longe da presença dEle. Eu prefiro uma perna quebrada do que uma eternidade longe da presença de Deus. Eu prefiro um não do Senhor agora do que um problema terrível que eu vou ter que administrar no futuro. Eu prefiro agora ter que abrir mão de algumas amizades para que depois eu não seja pego em alguns problemas. Eu prefiro uma porta fechada. Eu prefiro viver apertado, eu prefiro viver sem o prazer dessa terra do que passar 1 minuto da eternidade longe da presença do Senhor. O Senhor ama, o Senhor corrige, o Senhor traz para perto. E nesse dia, meu irmão, você não vai morrer. A dor está grande, o problema está intenso, a situação está difícil, mas é o pastor corrigindo você. E a terceira coisa para a gente terminar, já pode já para a gente agilizar. Terceira coisa. Primeiro, o Senhor traz direção. O segundo é o que, irmãos? O segundo é correção. Você vai lembrar disso? Essa semana, quando o ladrão vier, você pode dizer até assim: olha, isso aqui não é o ladrão não, é Jesus corrigindo. Quando o ladrão vier, você fala assim: não, Jesus já está me corrigindo. Tem luta que você está passando que é Jesus corrigindo, e Ele mesmo está trazendo você para pertinho dEle. Pode ter certeza, esse tempo de pandemia nunca atraiu tanta gente para perto do Senhor. Não teve. Talvez quem já está acostumado pode até ter, por conta disso, arranjar tanto tipo de desculpa, ter colocado a culpa na pandemia para desviar. Mas muita gente está se voltando para o Senhor nesse tempo. Porque esse tempo de correção, esse tempo que a gente está vivendo, irmãos, é um tempo de correção. Eu não sei se você já percebeu. Você está percebendo isso? Esse tempo é um tempo de correção. É um tempo que o Senhor está colocando a gente no ombro. Você está chorando. Ele está dizendo, por isso que o salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe por quê? É no vale da sombra da morte, você não para lá, você não constrói casa lá, você não casa lá, você não faz negócio lá no vale da sombra da morte. Você não faz. O vale da sombra da morte é o lugar para você andar. A boa notícia é que você vai passar. O teu pastor está conduzindo você, e você vai chegar do outro lado. Se você puder correr, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se rasteja. Mas você vai passar pelo vale da sombra da morte. E o Senhor juntinho com você, corrigindo e ajustando você. Corrigindo e ajustando você. Você tentando sair para um lado e Jesus te ajustando para o outro. E você tentando fazer do seu jeito e Jesus fazendo do outro. E o Senhor falando com você e você reagindo, e o Senhor te colocando no prumo. E a terceira coisa, além de direção e além de correção, o Senhor nos traz proteção.
bom pastor traz para você proteção, porque ele tem a vara, mas ele também tem um cajado. E o cajado não é só para trazer as ovelhas para perto, mas também para dar na cabeça do lobo quando ele chega próximo. Você já viu, irmãos? Lá no Salmo 23 diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, o que diz lá? Certamente, próximo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei como? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre.